Olá pessoal, bem-vindos à Oficina de Casa. O projeto de hoje é uma mesa de apoio para churrasco. Porém, esse projeto ele não nasceu como uma mesa, ele acabou evoluindo para uma mesa. E isso é muito legal da gente contar isso para vocês, porque vocês vão perceber a evolução de um projeto. É muito interessante. Eu e o Ney vamos nos próximos programas realizar alguns trabalhos usando troncos de madeira. Então, pensamos, a gente precisa ter um apoio, um suporte, um cavalete para poder apoiar esses troncos e fazer os cortes com segurança e com precisão que a gente queira. Então, falamos, vamos fazer um cavalete para a gente apoiar os troncos. Então eu peguei aqui no meu estoque de madeira, 2 caibros inclusive que saíram da reforma aqui do meu telhado, caibros de mais ou menos 6 por 6 centímetros. Cortei 4 pedaços de 1,10 m. E na mesa que eu tenho aqui na minha área externa, eu posicionei essas madeiras em um formato de X. De uma forma simétrica, em que eu pudesse fazer uma marcação. Fiz essa marcação para criar um encaixe meia madeira. Então, justamente para criar os 2X. Para fazer esse encaixe meia madeira, eu usei uma máquina nova aqui no pedaço, que é uma motosserra a bateria. Uma motosserra pequena, com sabre pequeno, leve, em que você tem uma boa manipulação da máquina. Dá para você fazer os cortes que você precisa com muita facilidade. Logicamente você precisa ter um pouco de prática, mas essa prática eu diria que é fácil de você adquirir. Então eu fui fazendo cortes paralelos na marcação que eu fiz para criar esse encaixe meia madeira, fazendo os cortes assim bem próximos um do outro e depois alisando lateralmente com o sabre para poder criar um encaixe perfeito. E deu muito certo, muito tranquilo de ser feito e muito fácil, inclusive por ser uma madeira seca, a madeira cortou com a maior facilidade. Depois eu alinhei depois de encaixado, com o X já criado, eu pus uma régua num dos lados, alinhei, fiz uns riscos e alinhei os pés para eles ficarem apoiados no chão paralelamente. Depois dos 2X prontos, encaixados, eu precisei ligar essas 2 peças para começar a travar o conjunto. Então, eu usei uma outra peça de caibro encaixada por cima de 2 Vs, né, dos 2 Vs da peça. Porém, como é uma peça retangular, ela não se encaixa direito. Então eu fiz, na direção das peças, eu fiz um encaixe. Achei o meio, aqui o meio, e fiz um encaixe em V, usando a motosserra. Muito tranquilo, também fazendo cortes paralelos e depois alisando lateralmente. Eu diria que eu fiz esculpi o encaixe que eu precisava.
Depois foi só parafusar as peças e travar tudo conjunto. Eu percebi que precisava ainda travar um pouco mais, e aí coloquei dois sarrafinhos embaixo, na parte de baixo do cavalete. Bom, eu vou aproveitar e testar então o cavalete que a gente construiu para cortar tronco. Então é importante que ele fique preso, bem preso no cavalete. Então eu pus um tronco aqui e prendi com uma fita que você dá aperto. Uma outra opção é você usar um extensor de moto, também dá para ficar muito bem fixado. Bom, mas quando se fala em motosserra, é importante que você pense na segurança quando você for usar a motosserra. Então, a motosserra geralmente você usa num nível de trabalho da cintura para baixo. Ou você vai trabalhar abaixado, ou você vai estar trabalhando na altura da sua cintura. E assim, acidentes acontecem. Então, se por exemplo, a serra travar ou ela cair, você precisa estar protegido. Então, é importante que você use uma bota reforçada, para que se cair alguma coisa no seu pé não machuque. Eu estou usando aqui uma perneira. Uma perneira é uma frente. É uma frente reforçada e também ela é construída para que se bater a serra por alguma razão na sua perna, a serra enrosca na perneira e trava, e ela não vai cortar, ou vai te cortar. E luva e óculos de proteção. Então assim, são os EPIs, né, básicos para você trabalhar com motosserra. Caso você esteja usando uma motosserra a gasolina, por exemplo, é interessante você usar um protetor auricular para diminuir o nível de ruído, porque você vai estar bem próximo do ruído. Bom, até aí estava dentro do previsto do que a gente queria fazer. Aí o Ney virou para mim e falou assim: Marcelo, onde está aquele tampo que sobrou da mesa que a gente fez com resina, que está lá na minha casa e tal? Eu falei: Ney, está lá na oficina ali, tá no escaninho, o pedaço de painel que sobrou. Então eu peguei esse painel, e esse painel é justamente essa peça que está aqui em cima. E foi aí que surgiu a ideia de transformar esse cavalete, que tem uma função utilitária, que é para cortar troncos, em uma mesa para churrasco, uma mesa de apoio, para você estar, digamos, com uma churrasqueira e com as coisas que você vai preparar, a carne, o pão, o molho e tal, aqui próximo de você, para você manipular tranquilamente. E a mesa ficou maravilhosa. Por quê? Porque aqui as peças são todas rústicas, com uma cara de madeira de demolição. Então aí eu só terminei de beneficiar. Acertei a parte de cima dos topos dos X, para ficar também plana. Posicionei esse tampo, posicionei o tampo em cima e fiz um arremate ao redor, usando sarrafos também que sobraram do painel que eu fiz anteriormente. Um detalhe que eu não falei para vocês, como a gente resolveu transformar numa mesa, aí você começa a pensar no acabamento. Então, num primeiro momento, essas travessas aqui, que nós colocamos para esquadrejar e travar o cavalete, elas estavam embaixo. E resolvi soltar e jogá-las para cima, justamente para ficar um visual mais bonito, ou seja, o pé em X livre lá embaixo e essa travessa mais próximo do tampo. Então foi mais uma mudança que o projeto sofreu, agora com um pouco pensando no acabamento. A outra situação foi essa borda que a gente colocou, que acabou criando uma bandeja. Essa bandeja está se encaixando perfeitamente aqui dentro das quatro pontas dos X. Então você encaixa o tampo e ele já fica apoiado e não tem problema nenhum de fugir. Então é muito dinâmico quando você está fazendo um projeto, as ideias vão vindo e você vai elaborando o projeto.
Então eu achei muito interessante, porque a gente começou com uma ideia e a ideia acabou chegando numa peça que ficou até muito interessante em termos de beleza e funcionalidade. Bom, então a gente acabou criando um projeto que tem múltiplas funções. Tem o cavalete, que serve para você, por exemplo, cortar um tronco, beneficiar peças mais compridas, e você consegue prender ele com segurança e trabalhar, ou uma mesa de apoio para o churrasco dos amigos. Então ficou aí uma peça bastante interessante. E eu diria com um visual bem legal. Bom, a gente se encontra então nos próximos programas, fazendo alguns projetos aí com troncos que vocês vão curtir bastante. Deem um like pra gente, se inscrevam no nosso canal, acione aquele sininho que tem do lado do botão de inscritos, para vocês receberem as notificações de quando entram vídeos no ar. E a gente se vê então nos próximos programas. Um grande abraço!